esse manto vem pra ela, olha lá, batuta, né? Não teme abrir a tua boca, na caia súria manaia. Seu Deus que te uso, na caia súria manaia. Contempla os livramentos que eu tenho dado pra ti, ó. Andaia caia súria manaia caia fé. Aí quem tocar a gente olha. Aí caia súria manaia. Olha na caia. Rabandaia jogou por teus pratos aí, mãe. Olha. Rabandaia cai. Rabandaia fé. Visões na madrugada. Vou te visitar, olha. Andaia cai até teu vida aquele particular, ó. Andaia cai. Arabandaia fé. Essa mudança aí, mulher. Contempla, ó. Contempla, olha. Arabatúria mandacaia, túria mandaia fé. Andacaia entrando na tua vida sentimental, ó. Andatum. Andaia cai. Macho, andacaia, túria mandaia nos montes eu tenho mal contigo, ó. Andaia fé nas madrugadas, andacaia. Andaia túria mandaia. Um livramento na raça de assalto eu dando pra ti, ó. Andaia tu. Botei pra mim, eu botei pra lá, ó. Anda tu. A tua vitória deixa minha paz. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. É um motivo de alegria estar aqui. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. Agradeço a Deus a confiança dos pastores, da amada missionária, esse casal abençoado que eu amo muito em Cristo Jesus. Independente de estar meio difícil da gente se encontrar, mas o Senhor sabe. Gostaria de pedir para a amada igreja se sentar um pouquinho. Antes de trazer algo que o Senhor colocara no meu coração, eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho. Como Jesus move a vida dos nossos. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus faz. Aleluia, glória a Deus. Eu saí de casa nova, saí de casa com 15 anos. Aleluia, glória a Deus. E o adversário, igreja, ele segue a gente. Ele cega. Porque de uma forma, ele nos faz enxergar algo que não é o que é para nós. Não é o que a gente vive. Não são os planos de Deus. Eu vim de uma família da qual nenhum era evangélico. Aleluia, glória a Deus. Na minha família não existia evangélicos. Não existia. Louvado seja o nome do Senhor. Não existia. Saí de casa nova, saí de casa com 15 anos. Entrei para a vida do crime. O adversário me cegou porque eu não me prostituía com homens. Desta maneira eu achava que eu estava por cima. Aleluia, glória a Deus. E cada vez mais me afundei no crime. Comecei a roubar, comecei a vender drogas. E assim o adversário me escravizou por longos anos. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, quando Ele tem uma promessa nas nossas vidas, igreja, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, mas o Senhor aperta parafuso de crente. Glória a Deus. Então passaram-se os anos e eu iludida com aquela vida. Iludida, achando que eu podia, mas eu não podia nada, porque ninguém pode nada. O único que pode sobre a minha e sobre a sua vida é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Passaram-se os anos, eu continuei na mesma vida. Numa certa feita, fui presa. Tive grávida, minha filha com 1 mês de vida, eu fui presa num flagrante. Passei 3 anos da minha vida encarcerada, privada de cuidar daquilo que o Senhor tinha incumbido, porque os nossos filhos não são nossos. São bênçãos que Deus nos empresta para educarmos. Aleluia, glória a Deus. E eu perdi essa oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Passei 3 anos naquele lugar. O povo de Deus, ele sempre está em algum lugar.
A luz, Aleluia. ela resplandece por mais escuro que o lugar seja. Glória a Deus. Aleluia. Naquele lugar existia cultos. O nome do Senhor era glorificado naquele lugar. Mas eu, muito jovem, muito topetuda, aleluia, glória a Deus, não queria nada com Deus. Aleluia, glória a Deus. Ali eu ouvia as irmãs fazendo culto, ouvia as irmãs ali, sabe o que eu ia fazer? Ia dormir, ia perder tempo. Aleluia, glória a Deus. Não queria saber de nada com Deus. Só que Deus, Ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda, mas na hora que Ele quiser colocar um basta à igreja. Passaram-se os anos e eu saí daquele lugar. Saí com a finalidade não de mudar de vida, de continuar na mesma. Por longos anos continuei na mesma. Aleluia, glória a Deus. Conheci o pai da minha outra filha, continuei na mesma. Tive um casamento atribulado e tudo terminou. E eu continuando na mesma. Só a igreja, que por mais que a gente fale de Jesus para algumas pessoas e a gente pensa que entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente planta a semente. Quem vai crescer Aleluia. é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque por mais que eu não quisesse saber de Jesus, sempre vinha alguém e falava: irmã, Jesus te ama. Irmã, Jesus tem uma grande obra na tua vida. E eu ficava horas, dia, noite, madrugada, entrava dia, saía dia, gerenciando o ponto de tráfego. Mas Deus levantou um homem de Deus, pastor, para passar por mim todo santo dia e falar: amada, Jesus te ama. Às vezes eu via aquele homem descendo e falava: Jesus amado, lá vem ele de novo. Que essa história de Jesus te ama. Deduzindo, a irmã Joyce não queria nada com Jesus. Só, irmãos, que não é a gente que quer com Jesus. É Jesus que quer conosco. Aleluia. Se a gente quiser correr do que Jesus tem para mim e para a tua vida, o preço é alto. É verdade, Jesus. O preço é alto. Eu digo: Senhor, eu prefiro pagar o preço pelo meu ministério, pelo tudo que o Senhor tem prometido na minha vida, do que pagar o preço por ser desobediente. Aleluia, glória a Deus. Ali então aquele homem falava de Jesus. Eu não queria saber nada de Jesus. Mais uma vez eu fui presa novamente. Dessa vez com 2 filhas. Só que chegando naquele lugar, eu olhei aquelas paredes, olhei aquelas mulheres, fui presa novamente num flagrante, fui presa com muita coisa, muito dinheiro, enfim, não tinha como sair dali. Olhei aquelas paredes e falei: Jesus, eu estou aqui novamente. Hoje, eu acredito que Jesus olhou de lá de cima e falou: agora você lembrou do meu nome? Agora você se lembrou de mim? Aleluia, glória a Deus. Mas eu falei: Senhor, eu não vou cumprir o que eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. Mas eu posso te prometer neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não vou prometer colocar as mãos nunca mais. Mas eu vou prometer fazer por onde mudar de vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar, irmãos, para os irmãos entenderem. Eu fui presa com muita droga, fui presa com muito dinheiro, fui presa com várias coisas. Num flagrante. Igreja, todos conhecem um pouco da lei, sabem que não tem como sair. Fui transferida do DP para Anchieta. Lá naquele lugar, eu fiz esse voto com o Senhor. Só que o Senhor, Ele é advogado fiel. Aleluia, glória a Deus. Em menos de 24 horas, o carcereiro chegou naquele lugar e perguntou quem era a Joyce. Eu fui até ele e falei: Joyce, sou eu. Ele perguntou o que tinha acontecido, porque ele já sabia, ele queria saber de mim. Ele falou: olha, jovem, eu não sei o que aconteceu, mas
o seu alvará de soltura está aí, você vai embora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele lugar estremeceu. Aquele lugar, muita gente chorou. Porque existiam mulheres ali há 8 anos, há 3, 4 anos, esperando algo. E em 24 horas o Senhor me tirou dali. E a glória a Deus. Saí daquele lugar e falei, Jesus, eu tenho 2 filhas para criar. Não tenho marido. Nunca trabalhei, Senhor. O que eu vou fazer? Sozinha. Porque quando a gente está nessa vida, a gente tem amigos. Amigos que não são amigos. São iguais aqueles amigos de Jó. Para te acusar Dessa maneira, viu? é uma bênção. Mas então, eu sozinha. Porque eu já vinha dessa vida há muito tempo. Então eu sabia que amigo eu não tinha. Não cultivava amizade, não cultivava laço. A irmã Joyce sempre andava só. Aleluia, glória a Deus. E falei, Senhor amado, o que vai ser da minha vida? Eu não morava com o pai da minha filha, mas morava com a mãe dele. E com a minha filha. Meu Deus, como que eu vou sustentar essa família? E falei, eu preciso sair dessa vida. Sabe o que eu fazia, igreja? Falta de fé no Senhor. Falta de conhecimento. É assim que perece a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu ia, enchia meus armários de dinheiro sujo. Enchia a minha casa de mantimento. Com aquele dinheiro que o Senhor jamais iria aceitar. E falava, Senhor, agora eu vou aguardar em Ti. Aleluia, glória a Deus. Passava dias, passava horas, se passava, nada acontecia. A única coisa que mudava era cada vez mais o negócio estreitando. Cada vez mais dificultando a minha vida. Cada vez mais o cerco se fechando. Inimigo, polícia, tudo. Começou a perseguição. Eu falei, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Aleluia, glória a Deus. E uma certa feita, o pai da minha segunda filha, ele também era do crime. Deus entrou com uma linda e maravilhosa salvação. Hoje, para honra e glória do Senhor, ele é evangelista da casa do Senhor. Glória a Deus. Um homem que muitas vezes correu da polícia como eu, foi baleado muitas vezes. Deus não deixou tocar, porque o Senhor não deixa. Maravilha. O adversário tocar naquele que é escolhido. O Senhor não deixa a menina dos olhos do Senhor ser tocada pelo adversário. Deus deu livramento. E aquele jovem, ele sempre orava pela minha vida. E ele falava assim, Joyce, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Eu falava, Jesus vai trabalhar na minha vida e quem vai me sustentar? Meu Deus também. Porque o coração duro é assim. O adversário, ele cega a gente, igreja. Misericordioso é o Senhor, que Ele está sempre de braços abertos. Glória a Deus. Dizendo, vem filho, grandes coisas quero fazer com você. Vem filho, porque nada vai te faltar. Aleluia, glória a Deus. E teve um culto na casa de um pastor, que hoje é meu pastor. E ele falou assim, vamos lá, Joyce. Eu falei, vou. Ele ficou até assustado, porque as pessoas viam a irmã Joyce na rua carrancuda, via a irmã Joyce com uma face sem brilho, viam a irmã Joyce perseguida, e todos olhavam e falavam assim, para essa o fim é caixão ou cadeia. Olha aí. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que coloca um ponto final e escreve uma nova história. Quem quer que seja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Basta Deus. a gente confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali, era bem perto da minha casa. Eu falei, Senhor, dentro da minha casa, fui pensando comigo. Porque a gente não precisa ser crente de verdade para conversar com o Senhor. A gente não precisa de uma oração bonita. A gente precisa de um coração aquebrantado. É verdade. A gente precisa da nossa fé para o Senhor fazer. Eu fui naquele lugar, indo para aquele lugar, eu falei, Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada de ser só. Eu estou cansada de viver iludida. Eu estou cansada de chorar só e sorrir só.
Senhor, eu não aguento mais. Entrei, sentei naquele lugar bem escondidinho. Aleluia, glória a Deus. Escondidinha dos olhos do homem. Porque o Senhor ali, Ele me via. Glória a Deus. E naquele culto, Deus fez coisa grande, maravilhosa naquele lugar. Antes do culto terminar, Deus levanta o homem de Deus e fala: irmã, você não está só. Você diz que você está cansada de ser só. Você pensa que você está só, mas eu estou contigo. Eu estou Glória a Deus. precisando de você confiar mais em mim. Maravilha, Deus. Aquela noite o Senhor havia marcado um encontro com a minha vida. Ali foi o dia que o Senhor falou: aqui chega. Ou ela vai para o meu caminho, ou ela vai para o meu caminho. Maravilha. Aleluia, glória a Deus. E ali eu saí daquele lugar, resolvi tomar uma atitude. Eu falei: Senhor, se o Senhor está vendo o que eu estou passando, Senhor, se o Senhor sabe que eu tenho minha família para sustentar, eu tenho filhos, algo o Senhor vai fazer. Porque eu já estava na casa de quase dos 30 anos e nunca havia trabalhado. Perdi meu tempo iludida. Perdi meu tempo sendo instrumento na mão do adversário. Aleluia, glória a Deus. Mas então, parece que eu havia me esquecido daquelas palavras. No outro dia, o Senhor levantou um jovem, colega meu, e disse: você quer trabalhar mesmo? Eu falei: eu quero, eu não aguento mais essa vida. Eu não posso mais viver assim. Ele falou assim: então vem trabalhar comigo numa fábrica de sapato. Eu falei: glória a Deus. Ali eu comecei a trabalhar, igreja. E eu comecei a ir aos cultos. Comecei a abrir o meu coração para Jesus trabalhar. Aleluia, glória a Deus. E comecei a aprender que com o Senhor não é como eu quero. Não é da forma que eu quero. É da forma que o Senhor quer. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. E ali eu fui deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu fui aprendendo com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro salário que eu tive, igreja, foi R$50. Eu falei: Jesus, o que eu farei com R$50? Uma pessoa que era acostumada a ter muito dinheiro. Uma pessoa que era acostumada a ter do bom e do melhor. Mas Jesus, quando Ele quer fazer a obra dele, Ele quebra. Ele faz o barro e faz de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu aprendi. Que não ia ser do jeito que eu queria. Mas o Senhor foi me ensinando que era no pouco que Ele fazia. Amém. Porque na minha casa não faltava comida. Oh, glória a Deus. Na minha casa não estava a paz de espírito que eu não tinha. Aleluia, Jesus. Glória a Meu Deus. Deus. Eu vivi uma vida turbulada. Eu vivi uma vida turbulenta. Eu não dormia, eu não comia, eu não vivia, eu vegetava. Aleluia, glória a Deus. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, Ele entrou com pressa. Ele entrou Glória a Deus. rápido. Foi dolorido, está sendo dolorido, porque todos nós temos que aprender todos os dias com Jesus. Glória a Deus, amém. Todos nós, como já foi dito nesta noite, precisamos de libertação. Aleluia a Deus, Senhor e fiel. Ali Jesus foi me ensinando a buscar a face dele. Foi tirando os carrapichos. Isso, Foi Deus. tirando tudo que não provinha dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, igreja, para honra e glória do nome do Senhor. Porque é para honra e glória do nome dele. Ele me fez um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Ele me ensinou que não é como eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é na hora que eu quero. Aleluia. Glória a Deus. Não é da forma que eu quero. É da forma que Ele quer. Glória a Deus. A missionária falou aqui, é tudo na direção de Deus. É tudo na direção de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus entrou na minha vida. Deus me libertou rápido. Graças a Deus, fui para uma igreja abençoada. Pastor Orlando. Uma bênção. Maravilha. Um povo que busca. Conheço. É bênção. Aleluia, glória a Deus. É benção. Jesus, eu quero saber que negócio é esse de monte. Pastor Eita. Orlando, minha filha, você quer ir para É o monte, bem. você vai. É de Deus. Mas você faz o quê? Eita Deus. Pastor, eu fumo cigarro. De resto, Jesus já me libertou.
Então, você se conserta no dia do monte, e se você quiser ir crendo que o Senhor vai te libertar, Ele vai te libertar. Maravilha, Jesus. Amém, Jesus? Então eu vou para esse monte, eu quero saber o que tem lá. Porque eu vejo o povo tudo falando, eu quero ir Eita, monte, eu gosto Deus. de monte, é uma bênção, um monte. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Santo. Eita, Deus. Eu fui para aquele monte. Ai, Deus. Passei o dia todo com vontade de fumar. Passei o dia todo olhando para aquele cigarro. Mas eu falava, não, eu quero ir para o monte. Eu Glória quero a Deus. buscar a face do Senhor. Maravilha. O Senhor falou que vai fazer na minha vida, eu quero, Jesus. Eita, Deus. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. E fui. Quando eu cheguei, que já cheguei com o dia raiando, porque a bênção, a glória do Senhor foi tão grande naquele lugar, Eu creio. envolvendo todo mundo, Glória a falando Deus. que era aquele povo, Eita, que eu Deus. cheguei em casa com o dia clareando. Coisa linda. Fui Maravilha. dormir, quando eu acordei, fui fumar um cigarro. Quase que eu caio para trás. A tontura foi muito forte. Eita, Deus. Deus ali falou, chega! Eu falei, eu não quero mais. Foram anos e anos de vício, de cigarro, outros vícios mais. Jesus libertou com pressa. Glória a Deus. Jesus começou a obra dele em menos de um mês. Na minha vida, Glória a eu Deus. era uma nova criatura. Maravilha. Mas sabe por quê, igreja? Porque eu queria aquilo que todo mundo via. Eu queria sentir aquilo que todo mundo sentia. Eu queria sentir o que eu estou sentindo aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ser envolvida por aquela glória. Aleluia, glória a Deus. Eu queria receber tudo aquilo que os irmãos estavam recebendo. Meu Deus. Eu falei, Jesus, eu quero, Senhor. E para honra e glória do nome do Senhor, Deus começou a me colocar no plano de salvar a minha família. Glória a Deus. Porque um povo idólatra, um povo que fica adorando imagem, que não responde, que não faz nada, só leva para o inferno. É a única coisa que elas fazem. Aleluia. Ilude, rouba, saqueia a nossa família. É isso que elas fazem. Meu Deus. Comecei o plano. Falei, Senhor, o primeiro a salvar, eu quero que seja meu avô, porque o meu avô está velhinho. Porque o meu avô não tem muitos anos de vida. A realidade é uma só, igreja. Quando a idade chega para os nossos, a gente tem que orar e tentar salvar. Aleluia. Para que um dia eu e você possamos encontrar novamente lá na É glória. verdade. É o que a gente pode fazer. Comecei a falar de Jesus pro meu avô, mas eu não precisei de muito esforço. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia do Senhor que nós somos o sal da terra. Glória a Deus. Ele começou a ver a diferença na minha vida. Ele começou a ver o que Deus estava fazendo. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a ver aquela neta dele que não saía de cadeia, que não dormia, que não comia, que não vivia. Ele começou a ver vivendo. Ele começou a ouvir coisas diferentes na minha vida. Ele começou a ver semblante, fisionomia diferente. Meu Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, nós somos sal da terra. Glória a Deus. Sabe por que somos o sal da terra? Porque sal não vai bem com tudo. O açúcar, tudo que você colocar, você come. Agora o sal não. Por isso que eu e você sofremos perseguições. Porque nem com tudo o sal desce. Meu Deus. E se for a mais, também não desce. Tem que Isso, ser na medida certa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E Deus entrou sim com salvação na vida do meu avô. E Maravilha. recolheu para honra e glória do nome do Senhor. Meu Deus. Sinto falta, sinto, mas eu sei que Ele está na glória. Maravilha. Ele venceu. Eu estou aqui lutando. Glória a Ele Deus. venceu. E se passaram-se os tempos e eu continuo na peleja tentando salvar a minha família. Glória a Mas Deus. crendo, igreja. Saindo da zona de conforto. Saindo da minha casa para buscar o meu parente. Aleluia. Saindo da casa porque eu quero ver a minha mãe e a minha família. Glória a Deus. E lembrando de falar, Jesus é bom, eu louvo Jesus. Glória a Deus. Eu creio, igreja. Eu creio. Este é apenas um pedaço do meu testemunho. Porque muitas coisas o Senhor fez na minha vida. Grandes livramentos. Grandes coisas o Senhor tem feito. Eu tão pequeno e humilde, eu falo, Senhor, mas onde o Senhor me enviar, eu estarei. Glória a A hora Deus. que o Senhor me chamar,
Meu Deus. Eu não poupava a minha vida. Meu Deus. Jesus não tem a vida para tirar. Ele tem vida para dar com abundância. Glória a Deus. Para a igreja dele. Amém? Eu gostaria de estar lendo uma palavra com os irmãos. Se eu fosse embora daqui na noite de hoje, eu já Eu creio, meu Deus. tomada de posse da minha vitória. Porque grandes coisas o Senhor já fez. Este lugar, amada, é uma fonte de água viva. É verdade. O povo se encontra assim, um apertadinho, porque Deus opera. Aleluia. Glória Quem a vai Deus. querer sair da sua casa para não ver nada? Aonde Jesus está, é assim. Aonde Jesus está, tem gente. Aonde Jesus está, é estreito. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46. É uma palavra bem conhecida, mas foi uma palavra que o Senhor colocara no meu coração e confirmou. Glória a Deus. Aleluia. Temente Deus. Abençoa Deus. Deus, aleluia. 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 Eu estarei lendo para não tomar muito tempo. Meu Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus cura um mendigo cego. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, até aqui. Glória a Deus. Esta é uma palavra bem conhecida da igreja. Glória a Deus. Mas, igreja, Bartimeu era um cego, Aleluia. que nem nome de batismo ele possuía. Porque Bar, no aramaico, quer dizer filho. Filho de Timeu. Aquele homem, ele foi rotulado como um cego. Foi dada a ele uma capa, que era uma licença para que ele pudesse ficar mendigando. E ali ele foi esquecido. Aleluia, glória a Deus. Foi deixado pela sua família, foi deixado pela sociedade. Porque naquela época era isso que acontecia. Aleluia, glória a Deus. Só que o meu Jesus e o teu Jesus não esquece de ninguém. Aleluia, glória a Deus. E Eclesiastes diz que há um tempo certo para todas as coisas. Amém, Jesus. Essa é uma palavra bem conhecida também. Mas é uma palavra que age a cada instante na nossa vida. É Glória a verdade. Deus. Porque se você tiver pressa, você não alcança. E se você não tiver bom ânimo para correr atrás, você também não alcança. Isso é mesmo. Então há um tempo determinado para tudo. Não? Aleluia, maravilha. Deus. Ali Bartimeu, ele recebeu aquela capa e ficou assentado ali naquele caminho, abandonado, vivendo de esmola, vivendo de resto. Só que Jesus não quer isso para mim e para a tua vida. Isso é mesmo. Jesus, ele não tem resto, ele não tem pouco para mim e para você. Aleluia. Ele tem tudo na medida certa para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Só que Bartimeu, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Acredito eu, missionário, que ele deve ter ouvido falar de Jesus curou a filha de Jairo. Glória a Ele Deus. deve ter ouvido falar de Jesus andou sobre as águas. Aleluia. Ele deve ter ouvido falar que Exaltado. Meu Deus. fez maravilhas. Glória a Deus. Então o que aquele homem começa a fazer? Meu Deus. Aclamar ao Senhor. Aleluia. Porque quando eu e você começa a clamar ao Senhor, as coisas mudam. É A verdade. situação muda. O inferno fecha a porta.
Porque ele sabe que o general de guerra vai agir. Muitos, igreja, não alcançam a vitória porque parece que não querem mais clamar o nome do Senhor. Porque acha que vai receber só de sentar na igreja. Ei, igreja, dobra o teu joelho e clama. Aleluia, glória a Deus. Pastor é bom para nos ensinar. Pastor é bom para nos estrategir. Só que eu e você precisamos de intimidade com o Senhor. Glória a Deus. É como foi dito na noite de hoje. O nosso interno é só Deus conhece. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. As pessoas podem nos rotular por fora, mas por dentro ninguém conhece. Só o Senhor. Ali Bartimeu então começa a clamar. Igreja, está clamando? Clama mais um pouquinho. Glória a Deus. Está apertando? Clama mais um pouquinho. Amém, Jesus. Está doendo? Clama mais um pouquinho. Oh, glória a A Deus. tua bênção, a minha bênção vai Sim, chegar. meu Deus, eu creio, meu Deus. Nós já estamos no 5º dia dessa campanha. Glória a Deus. São 12 dias. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Deus. Muita coisa vai acontecer. E quer mandar. Deus pode mover no primeiro dia. E me quer Quando Deus mandar, pode mover no último. Oh, Mas aquele que crê que o Senhor vai responder, vai obter a tua vitória. Eu creio, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ali aquele cego, então, começa a clamar na beira daquele caminho só. Porque o clamor da igreja chega aos ouvidos do Senhor quando você está lá no seu quarto, ajoelhado, chorando. Glória a Deus, aleluia, creio, meu Quando Deus. você está lá na madrugada, chorando só, falando, Senhor, eu preciso. E ali aquele cego estava sentado na beira daquele caminho, sem poder se mover. Meu Deus. Sentado clamando o nome do Senhor. Sabe por que ele clamava o nome do Senhor? Porque ele já tinha ouvido falar que grandes coisas o Senhor fazia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor estava marcando um dia para um encontro com aquele homem. Aleluia, glória a Deus. E ali então, Bartimeu fica ali naquele lugar. Acredito eu que por muitos dias clamando. Aleluia, glória a Deus. Até que ele começa a ouvir uma movimentação. Ele Aleluia. começa a ouvir passos. Aleluia, glória a Deus. Ele começa a ouvir a multidão. Aleluia, glória a Deus. E pergunta: quem está passando aí? Aleluia, glória a Deus Deus. tremendo, aleluia. Só a igreja que quando eu e você estamos clamando o nome do Senhor, Eu creio. quando eu e você estamos para alcançar algo da parte do Senhor, sempre vem alguém tentando calar a minha e a tua voz. Deixa mesmo, filha. Sempre vem alguém para falar, cala-te. Sempre vem alguém para querer colocar algo, o adversário, De Deus. nas nossas vidas. Meu Deus. E ali aquele homem, quando viu que era Jesus passando, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, glória a Deus. Igreja, não importa onde quer que você esteja, é na beira do caminho, é no meio do caminho, é escondido, não importa. Quando Jesus passar, você vai sentir. Glória a Glória a Deus. Quando Jesus passar para mover um milagre na tua vida, você vai receber. Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Não importa se é no meio, se é no canto, aonde quer que seja do caminho. Meu Deus. Mas quando Jesus passar, Ele vai fazer. É verdade, Deus. Ali então aquele homem começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus. E muitos começaram a falar: cala-te. Quem está passando é Jesus. Aleluia. Se é muitos, fica quieto. Meu Deus. Mas aquele homem falou: quem? É o meu milagre que está passando? Eita, Deus. É a minha bênção que está passando? Oh, maravilha, Deus. Eu não vou me calar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus. Eu dou uma E começou a clamar mais alto. Aleluia. Clama, igreja. Adora o nome do Deus, Senhor, glória a Deus. igreja. Glória a Deus. O Senhor está passando aqui na Oh, maravilha, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
Glória, peca, pequena, rabadá. Glória a Deus, vitória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Maravilha, meu Deus. Aquele homem começou a clamar, aquele homem começou a gritar, aquele homem viu que era a hora dele. Só que aqueles que mandaram Bartimeu se calar, quando viram que Jesus parou e falou, chama ele. Jesus podia ter ido lá e falado, o que queres que eu te faça, meu filho? Mas não. Jesus é assim, igreja. Jesus ele pede para que alguém fosse buscar Bartimeu. Sabe por quê, igreja? Porque aquele que está tentando clamar, está tentando calar o teu clamor, é ele que vai trazer a notícia da tua vitória. É ele que vai falar que Jesus está te chamando na noite de hoje. Deus, vitória de Deus. Maravilha de Deus. Poderoso. Aquele que estava falando para Bartimeu, se cala. Aquele que estava falando, Bartimeu, para de incomodar o mestre. De Deus. Sabe o que ele teve que olhar para Bartimeu e falar? Tenha bom ânimo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, marabaxeira de candarabá. Deus. Aleluia. Israel. Aleluia. Sabe por que Jesus falou para aquele homem chamar Bartimeu? Porque ele tinha que aprender que é da forma que Jesus quer. Aleluia. Glória a Deus. Não se cala o clamor, não se cala a adoração do servo do Senhor. Glória a Deus. Mas que o adversário tente. Aleluia, Deus. O meu louvor e o teu louvor, ele não vai calar. A A tua voz, ele não vai Glória a Deus. Meu Deus, é forte, Jesus. Meu Deus, aleluia. Aquele homem tinha que aprender que o servo do Senhor não se cala. Meu Deus. Independente da situação. Deca, mandar. Caminho de estar por Oh, cima, Deus. de estar por baixo. Sim, meu Porque Deus. se estiver por baixo, Aleluia. o Senhor ergue do montão. Meu Deus. Então aquele É homem forte, fala, Jesus. tem de bom ânimo. Tremendo. Sabe o que eu aprendo Amém, com isso Jesus. também, igreja? Eu creio, Independente da recebo, nossa Pai. situação. Verdade. Independente do que a gente vive, onde quer que Aleluia. seja, na nossa casa, no nosso lar, Amém. aonde quer que o adversário venha investir, a gente tem que ter sempre bom ânimo. Amém, glória a Deus. E crer que o Senhor vai entrar. Aleluia. Eu Que creio. o Senhor vai fazer por mim e por você. Eu creio, meu Que Deus. o Senhor é aquele que peleja por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele falou, tem de bom ânimo. Sim, meu Pai, meu Deus. Porque perante a face do Senhor, o servo não pode parecer derrotado. Porque ele Deus. venceu naquela cruz por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ele passou tudo o que ele passou
pela minha e pela tua vida. Amém, Jesus. Agora o Sim, meu Deus. adversário vai investir na minha e na tua vida. E você vai se apresentar perante o Senhor com cara de derrotado, igreja. Meu Deus, Aleluia, Senhor. glória a Deus. A gente tem que secar a nossa lágrima e seguir em frente. Amém, meu E Deus. crer que o Senhor dá a vitória. Glória a Deus. E no tempo determinado o Senhor vai fazer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. E que tudo que a gente passa É verdade. é uma escolinha de Jeová. Sim, meu Deus. Porque ninguém aprende, igreja, na bonança. Ninguém Eita, aprende sorrindo. A gente aprende chorando. Eita, A gente Deus. aprende na necessidade. Ei, quebe. Aleluia. Aquilo tudo que eu passei na minha vida, Oh, igreja, aleluia. como uma estrutura do Senhor, como um aprendizado do Senhor, Sim, meu Deus. para mim aprender Amém. que eu preciso do Senhor. Glória a Para mim Deus. aprender que se eu Sim, passei Pai. por tudo que eu passei, Glória a Deus. é para a obra do Senhor. Glória a Jesus. Porque o Senhor, Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou. Dessa maneira, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. E ali então, Jesus olha para Bartimeu e pergunta: É, Bartimeu, o que queres que eu te faça? aleluia. Igreja, isso é profético. Glória a Na Deus. noite de hoje, o Senhor está perguntando a você: Aleluia. o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Glória a Neste Deus. lugar já foi dado cartas ao Senhor. Eita, Deus. Neste lugar você tem o acesso para clamar ao nome do Senhor. Maravilha, Deus. Abre a tua boca. Glória a Deus. Pede. Amém. Na noite de hoje o Senhor está perguntando: o que queres que eu te faça? Sim, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que você quer que o Senhor faz na sua vida? Glória a Deus. Para você pode ser impossível. Para mim pode ser impossível. Mas para o Senhor não existe. Amém, Jesus. Para o Senhor não há nada impossível. Meu Deus. Para o Senhor não há nada escondido. A palavra do Senhor diz que a mão dele não está encolhida. Glória a Deus. E nem os ouvidos dele está tapado. Glória a Para Deus. escutar o que você está pedindo na noite de hoje. Verdade, Deus. Aleluia. São 12 dias de clamor. Glória a Deus. Você vai ficar pedindo, você vai pedir ao Senhor, ou você quer que alguém pede para você? Deus tremendo. O Senhor perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Amém. Glória a O Deus. Senhor poderia perguntar para qualquer um: o que é que Bartimeu quer? Era óbvio. Aquele homem estava com a autorização dele, que é a capa. Meu Deus. Só que a partir do momento que falaram para Bartimeu: Bartimeu, Jesus te chama. Glória Sabe a o que Deus. Bartimeu fez? Bartimeu se levantou e jogou a capa fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Ele sabia andar a badaia sola. Eita, Ele Deus. tomou posse de que a manduí que era Eita, Deus. Bartimeu tomou posse da vitória dele. Meu Deus. Bartimeu ali anulou aquela capa, jogou fora antes de falar para Jesus o que ele queria. Meu Deus. Porque Jesus está conosco. Amém. A gente entra na igreja, ouve Jesus falar: hoje o Senhor está fazendo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E tem gente que gruda naquela capa e não solta mais. Tremendo. Volta para casa com aquela capa. Meu Deus. Não estou falando da capa da falsidade. Sabe de que capa que eu estou falando, igreja? Aquela capa da incredulidade. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a capa da incredulidade impede tudo nas nossas vidas. Meu Deus. Impede de alcançar, impede de chegar ao Senhor, impede das bênçãos chegar até nós. Meu Porque Deus. Bartimeu não era nem olhado com aquela capa. Bartimeu não era nem visto à beira do caminho. Muitos poderiam passar ali e chutar Bartimeu como um cachorro. Meu Deus. Só que Bartimeu, ele se levantou dali, igreja. É E jogou verdade. aquela capa. Glória a Ele Deus. falou: desta capa eu não vou mais precisar. Desta capa não faz mais parte da minha vida. Esta autorização vai Meu ficar Deus. lá com Satanás. E foi ele que me roubou. Meu Glória a Deus. Bartimeu jogou aquela capa fora. Meu Deus. Bartimeu levantou dali, crendo que ele já estava com milagre. Bartimeu já tomou posse do milagre dele antes de apresentar Jesus. Deus tremendo. Sabe por quê?
Porque Bartimeu já via clamando ao Senhor. Bartimeu já estava clamando ao Senhor. É por isso que eu falo, igreja. Clama. Esta é uma campanha de clamor. Esta é uma campanha que muitos começam e não terminam. Meu Deus. Muitos começam e não terminam, sabe por quê? Porque você tem que clamar. Não é uma campanha que você vai entrar e vai ter chave voando. Não é uma campanha que você vai entrar e as bênçãos vão estar pulando. Você tem que buscar. Aleluia, glória a Deus. É uma campanha que você tem que pedir. É uma campanha que você tem que abrir mão. Amém. Aleluia, glória a Deus. E ali, aquele homem jogou a capa e foi até Jesus. Jesus perguntou: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Aleluia. Bartimeu, ele era cego. Ele não precisava nem responder a Jesus. Mas Bartimeu falou: que eu veja, Senhor. Glória a Deus. Eu quero ver, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe o que Jesus respondeu a Bartimeu, igreja? Vá, a tua fé te salvou. Amém. Glória a Deus. Está clamando É. com fé? Está clamando com fervor? Glória a Está Deus. clamando crendo que o Senhor vai fazer? Sabe o que eu vim aqui te dizer na noite de hoje? Que se tu tem que andar lá pra dar a som, clamando e que arabadais, tiver clamando, igreja, crendo, eu vou fazer andar Glória a Deus. Só, igreja. Meu Deus. Que a palavra é bem clara em nos Verdade. dizer: vá, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Logo após, Bartimeu fez o quê? Quando ele recebeu a visão dele novamente, o que Bartimeu fez? Bartimeu seguiu a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, muitos não recebem, porque o Senhor sabe que entra na igreja só para pedir. Deixa mesmo. Muitos sabem que não vai, Deus não dá, sabe por quê, igreja? Porque sabe que não vai permanecer. Eu digo isso, igreja, porque a palavra corta para mim. Meu Deus. Porque isso já me serviu um dia. Eu tanto pedia algo para o Senhor, só que o Senhor não me concedeu. Sabe por quê? Porque talvez eu não permaneceria aos pés do Senhor. Deixa mesmo. Porque o Senhor queria ver a irmã Joyce ali chorando. Porque o Senhor queria ver a irmã Joyce ali clamando ao nome dele. Não é chorando por causa de ninguém, porque o Senhor não quer ver ninguém sofrer. Aleluia. Mas Ele quer eu e você nos pés dele. Glória a Deus. Aleluia. Muitos não recebem a sua bênção por causa disso, igreja. É. Porque Deus fala: eu não vou abençoar para sair do meu caminho. Eu não vou abençoar, eu não vou dar para amanhã depois virar as costas para mim. Assim como fez aqueles cegos. Meu Deus. A palavra do Senhor diz que teve uns cegos que eles não voltaram para agradecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, igreja, que você está clamando, você está pedindo. Mas quando você alcançar, não esquece do dono da bênção. Glória a Deus. Não esquece que foi Ele que te deu. Não esquece que você tem porque Ele te deu. Aleluia, glória a Deus. Hoje, tudo que eu tenho, pode não ser muito, mas tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. Aquela vida de luxo, aquela vida horrorosa que eu levava, de ilusão, de tristeza. Hoje o Senhor me deu pouco. Sabe por quê? Que é para mim aprender a dar valor no que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Que é para mim aprender que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Maravilha, Que Deus. eu tenho uma Ele está me estruturando. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Meu Deus, é forte, Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Hoje, igreja, Oh, eu sou Deus. grata ao Senhor, Oh, até Pai. por uma diversidade que eu passo na minha vida. Mas, irmã, você está ficando doida? Não, não estou. Sabe por quê? Porque o general de guerra está comigo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou vencer.
Se eu passar uma peleja, Ele vai pelejar por mim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se eu chorar hoje, amanhã Ele vai me dar um tiro de pão. Oh, glória a Deus. É dessa maneira, Pai. Aleluia. Tudo que eu perdi, Deus me deu melhor. E Deus. Porque a glória da segunda casa não se compara. Oh, maravilha, é forte, Jesus. Eita Deus, eu creio, aleluia. Meu Deus, aleluia, eu tomo posse, Jesus. Eu termino essa mensagem Meu Deus. perguntando para cada um de vocês, quando vocês receberem a bênção do Senhor, não se esqueça que foi Ele que te deu. Amém. É Deus, amém. Eu gostaria de chamar a irmã Larissa que veio comigo, essa jovem abençoada, para que ela estivesse deixando um louvor no altar do Senhor. Glória a Deus. Enquanto essa jovem estiver louvando, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e clamasse ao Senhor, assim como eu sei que essa igreja tem feito. Porque Verdade. grande é a presença de Deus nesse lugar. Porque grande é o mover de Deus neste lugar. E Deus só se faz presente aonde tem o clamor dele. Amém. Verdade, Deus. Abençoa Deus, aleluia. Igreja, coloca a mão no seu coração. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Glória a Deus. Porque só o Senhor pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor tem grandes bênçãos sobre a igreja dele. Grande é a promessa, Andarabadaiaçou. O Senhor não se esqueceu de nenhuma das promessas. O Senhor não se esqueceu, Andarabadai. Eita Deus, é meu povo, Pai. Eu creio, meu Deus. Passei por provações, quase vi tudo terminar. Logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas Ele sonda minha vida. Mesmo assim, Ele soube sim, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. O Senhor vai mandar força nesse lugar. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu provei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas suas mãos me segurou. Eita Deus. Debaixo